Olá, pessoal. Estamos começando agora mais um CREAPod, um espaço para falar sobre engenharia, agronomia e geociências. Hoje a nossa conversa é com o geógrafo Henrique Gutierrez. Ele é graduado pela UFPB e tem doutorado pela UFPE em licenciamento ambiental. E é esse o nosso tema de hoje. Seja bem-vindo, Henrique, aqui ao CREAPod. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui com você. Vamos começar do básico. Como é que você define licenciamento ambiental e qual é o papel do geógrafo nesse momento? Bom, o licenciamento ele se caracteriza como um instrumento, né, de controle ambiental, fazendo uma linguagem mais direta para todo mundo compreender, em que ele visa exatamente analisar, avaliar se as atividades, sejam elas públicas ou privadas, estão atendendo, né, vão atender às determinadas condicionantes estabelecidas pelo órgão ambiental competente. Então, se for pegarmos pela definição da legislação, da Resolução 237/97 do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, é um procedimento administrativo, né, que visa exatamente analisar as condições para localização, instalação, ampliação e operação desses empreendimentos e atividades públicas ou privadas, né? Seria nessa direção, vamos dizer assim. E o geógrafo, onde é que fica nesse processo? O geógrafo, ele se insere, assim como demais profissionais do sistema e de outros também conselhos, totalmente porque o licenciamento ele se pauta no, eu sempre gosto de falar do tripé, o meio físico, o meio biológico, o meio socioeconômico, o meio antrópico, alguns preferem assim, em que é uma atividade multidisciplinar. Então, no caso do geógrafo, eu vejo muito mais ligado ao meio físico, né, que vai incluir aí aspectos do relevo, do clima, dos solos, das águas e tudo mais, como também do meio antrópico, né, meio socioeconômico, quando trabalha ali com aspectos da população, atividades econômicas, né, patrimônio cultural e tudo mais, e outros assuntos mais que caracterizam esse meio. Eventualmente, às vezes, tem alguns geólogos que trabalham com meio biológico, especialmente mais na parte da vegetação, de uma forma mais geral, vamos dizer, né, da vegetação, já que é um campo mais para os biólogos, principalmente, que atuam nesse campo do meio biológico. Nos seus estudos, você procura dar um enfoque especial à participação da comunidade nesse processo, né? Isso como é que se dá e como ouvir, né, o que a população tem a dizer? É muito importante. A gente tem, no licenciamento, tem que ter essa diferenciação para quem está nos ouvindo, assistindo, que o licenciamento ele pode se dar tanto para empreendimentos, atividades de pequeno porte, né, ou seja, com baixo potencial, como poluidor, como uma padaria, né, como um restaurante, outros estabelecimentos comerciais, e vai até grandes obras e grandes empreendimentos. Então, barragens, aterros sanitários, rodovias, né, dentre outras, empreendimentos da área de energia renovável. Então, assim, são empreendimentos que, nesse caso, exigem do licenciamento o estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA. Tá? E quando você tem um licenciamento que exige o EIA-RIMA, a legislação ela impõe a figura da audiência pública. Né? Então, a audiência pública ela visa exatamente apresentar para aquela comunidade, aquela determinado município ou mais de um município, quais serão, né, como esse projeto está sendo pensado, como ele vai acontecer e quais são os impactos que ele vai gerar, tanto positivos como negativos, e quais são as medidas mitigadoras e os programas ambientais que vão ser desenvolvidos para que esses impactos eles sejam eliminados, minimizados ou compensados. Então, a audiência pública é esse momento em que vai se marcar um dia, um horário, né, isso aí o órgão ambiental licenciador juntamente com o empreendedor, para que tudo isso seja apresentado e as pessoas possam participar no momento oportuno de perguntar, de questionar, fazer seus comentários a respeito das dúvidas ou daquilo que gostariam de reivindicar com relação à futura instalação e operação de um determinado empreendimento. Na sua experiência, quais são os principais desafios técnicos nesse processo de licenciamento? Hoje o grande problema, um dos vários problemas que a gente tem no licenciamento é com relação a como os órgãos ambientais estão estruturados, né? Nós temos situações em que órgãos ambientais eles ainda carecem, né, de uma quantidade razoável de técnicos, de analistas ambientais. Em alguns casos, em alguns órgãos, a falta do concurso público, né? Porque muita gente pode dizer assim, mas por que o concurso público, né?
Bom, porque o órgão ambiental, quando você trabalha com licenciamento, você trabalha com interesses econômicos e políticos, né? Não dá para dissociar esses aspectos. E quando você tem uma pessoa, muitas vezes, que está ali indicada, né? Ou seja, de forma comissionada dentro do órgão, ele está sujeito a uma pressão maior do dirigente, do governante de plantão, né? Daquele momento que se encontra no momento do poder. E quando você tem esse concursado, não que não aconteça, mas você consegue, vamos dizer assim, diminuir mais essas pressões. Outra coisa é com relação e o que é que isso reflete? Na rotatividade de servidores. A gente tem também outro problema de salário, ou seja, tem órgãos por aí que as pessoas recebem R$2.000, R$2.500, né, para um cargo de nível superior, e depois, quando aparecem outros concursos, ou até mesmo na iniciativa privada, como a gente tem casos de técnicos que saíram de órgãos ambientais e foram para trabalhar em grandes empresas, isso acontece. Então, isso gera também um problema do ponto de vista da falta, né, de uma certa rotina no órgão, né, e isso reflete em vários aspectos. Por outro lado, a gente também tem, ainda nesse campo profissional, em relação aos consultores ambientais. Alguns consultores ambientais profissionais que elaboram estudos ambientais, projetos que são anexados aos processos de licenciamento, que em alguma parte desses casos não são feitos, né, da forma correta ou com deficiências. E aí muito se reclama do tempo da tramitação de algum desses processos. De fato, você tem problemas decorrentes da estrutura de alguns desses órgãos ambientais, mas, por outro lado, você também tem problema com relação à elaboração desses estudos pelos consultores, por parte deles, que acabam tendo que voltar para complementações, para correções, e isso, obviamente, atrasa também, contribui para atrasar a tramitação do determinado processo de licenciamento. Pelo que a gente está percebendo do que você está dizendo, é um campo bem amplo e tem carência ainda de profissionais especializados, é isso mesmo? Isso. A gente tem... eu exerço o cargo de geógrafo na Universidade Federal do Paraíba, também com a docência, e lá eu tive já a oportunidade de contato com os alunos, a gente perceber isso, né? A gente atende muitos alunos de geografia, de engenharia ambiental, né, de cursos que estão voltados para a área ambiental, e que às vezes o aluno ele se queixa, né, de um pouco mais de vivência nessa questão, né? E aí eu dou exemplo, por exemplo, no momento de avaliar os impactos ambientais. Existem métodos para isso, existe toda uma literatura e que, às vezes, o profissional chega no órgão ambiental, chega lá no órgão ambiental e ele chega, de repente, de paraquedas, assim, e tem que aprender no dia a dia, né? Então, isso existe também que as instituições de ensino superior, elas também abracem, né, esses assuntos, enfim, essas práticas na área do licenciamento, da avaliação de impacto ambiental, que é um outro instrumento, a AIA, né? A avaliação de impacto ambiental. Hoje ainda não existe na grade curricular ainda não existe as disciplinas necessárias para o profissional sair habilitado para fazer o licenciamento ambiental. Em alguns cursos a gente já tem, né? A gente já tem disciplinas ligadas ao planejamento e gestão ambiental, já tem disciplinas ligadas ao licenciamento ambiental, enfim, outros instrumentos como auditoria ambiental, perícia ambiental. Já outros profissionais, porque como é um campo muito amplo, então às vezes você tem profissionais que eles não tiveram essa oportunidade de ver na graduação dele um determinado, né, assuntos específicos nessa parte de licenciamento e avaliação de impacto. Então, tem muito dessa relação. E o que também pode o profissional fazer é buscar se especializar, né? Ou seja, terminou a graduação e tem vontade, obviamente, de atuar nessa área, é buscar cursos de especialização, MBA, de uma forma geral, enfim, pós-graduações que possam, né, ajudar aí nesse ganho de conhecimentos, né, e para que ele realize suas atividades. E aumenta também a empregabilidade, né? Isso, né? Ajuda aí para uma maior possibilidade aí de permanência no mercado. Você falou há pouco sobre sobre auditoria ambiental, e eu queria saber qual a diferença entre auditoria ambiental e perícia ambiental. A perícia ambiental, ela vai buscar, em linhas gerais, ela vai buscar as causas, né? Ou seja, os vestígios ali que fizeram com que determinado dano ambiental tenha acontecido, tenha ocorrido, né? Então, a perícia ambiental ela vai ter um aspecto de uma perícia criminal, que é o que a gente tem, por exemplo, só aqui na Paraíba, né? O Instituto de Polícia Científica, aqui você já tem esse desmembramento da Polícia Civil, outros estados ainda permanecem dentro da estrutura da Polícia Civil, ou dentro, no caso, da Polícia Federal, você tem a perícia
em âmbito federal, que tem lá uma área também de crimes ambientais. E você pode ter também a perícia em âmbito judicial, que é aquela em que o juiz, ele, em uma determinada situação, ele demanda um perito para que ele avalie, enfim, faça uma análise da determinada dano ambiental numa área e responda os quesitos que são passados para ele, né, para que o juiz consiga ter o seu CRI, né, o seu convencimento em relação à ocorrência ou não, enfim, as circunstâncias daquele dano. Já a auditoria ambiental ela é um instrumento que visa verificar, né, ou seja, acompanhar a implementação de determinada norma interna da empresa, por exemplo, se for uma empresa, falando de empresa privada, ou mesmo auditoria de conformidade legal, né, que é quando você faz a auditoria para... E antes disso, faz um levantamento de tudo aquilo que a legislação ambiental estabelece para aquela sua atividade e vai verificar se aquilo está sendo, as suas atividades estão atendendo ao que diz a legislação de uma forma geral. Como também na famosa norma ISO 14001. Né? Então, as empresas que são certificadas pela ISO 14001, quando a gente vê às vezes lá, né, a propaganda ou no site da empresa, é porque essas empresas elas passam por processos, por ações rotineiras de auditoria. Ou seja, a auditoria ela serve tanto para certificar, ou seja, tem lá a norma ISO 14001 que tem uma série de diretrizes que vão ser verificadas se aquela empresa está atendendo. Se ela atender, ótimo, ela vai ganhar um certificado, vamos dizer, ambiental. E aí, esse certificado que tem aí duração mais ou menos uma validade de 3 anos, ao longo desses 3 anos, essa empresa ela passa por auditorias de acompanhamento, monitoramento, para ver se ela vai... E depois, quando tiver na validade, né, para acabar esse certificado, caso ela tenha interesse, ela passa por uma auditoria de recertificação. Então, é outro campo também muito comum da aplicação da auditoria ambiental, que é exatamente com certificação ambiental. Né? Eu dei o exemplo da ISO, que é a mais disseminada, mas existem outras normas também, né, no mercado. Um tema que está na ordem do dia é do licenciamento ambiental, foram os vetos do presidente Lula a uma norma aprovada pelo Congresso. Aliás, havia sido até bastante lamentada pela ministra Marina Silva e acabou tendo vários vetos aí nesse texto por parte do presidente Lula. Qual a sua avaliação sobre isso? O projeto, ele é assim, daria um dia todo para a gente conversar sobre ele, porque ele vem já há muito tempo, né? O que aconteceu foi que ao longo desse tempo ele foi sendo... Não se tira o mérito de ter uma lei geral de licenciamento no Brasil. Né? Ela é uma lei necessária, mas o problema foram as alterações que foram acontecendo ao longo do tempo. Né? E, principalmente, com um viés de flexibilizar, de afrouxar o instrumento. Né? Então, e agora, nesse cenário de Congresso e Poder Executivo, a gente observa que existe, né, como você bem comentou, existem os vetos e que vão acabar sendo objeto de judicialização, porque provavelmente o Congresso vai derrubar esses vetos, vai querer que... Né, e vai se buscar a judicialização. Então, uma das justificativas para a Lei Geral do Licenciamento, né, quando foi proposta lá atrás, era que para ela trazer maior segurança jurídica para os empreendedores em geral. Lembrando que o empreendedor ele pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado. Né? Às vezes o pessoal acha que é só empresa privada, mas o poder público também é interessado, né, no licenciamento, principalmente quando se fala das grandes obras, né, governamentais. Então, o que tem se colocado, né, nos vetos é exatamente algumas situações que levam a esse afrouxamento, essa flexibilização. E olha que do ponto de vista das entidades ambientalistas, né, e outros representantes mais da sociedade, ainda não foram os vetos que eles queriam. Né? Tem atores sociais aí que defendiam o veto total, né, o projeto, a lei que foi aprovada. Mas a gente tem algumas situações gritantes, né, que foram aprovadas, no sentido de deixar de lado, né, de você deixar de ouvir determinados atores sociais que têm interesse no licenciamento de alguma obra ou algum empreendimento, né, da criação de determinadas licenças ambientais que praticamente tiram, né, o órgão ambiental do controle mais direto, né, e se tratando de empreendimentos e atividades que precisam ter um certo acompanhamento, como é o caso da LAC, né, que é a licença de adesão e compromisso, que já vem acontecendo em vários estados, e que ela foi pensada e é concebida para empreendimentos de baixo potencial poluidor.
Mas o que, no caso do projeto de lei, ele já trouxe para aumentar isso para empreendimentos, atividades de médio, né? E, então, isso gera também um problema, porque a LAC, ela, basicamente, ela vai ter uma comparação com a declaração do imposto de renda. Você declara à Receita Federal os valores que você acha, né? Obviamente que você tem cruzamento já do sistema ali. Na LAC na mesma linha, ou seja, você faz um autolicenciamento, você apresenta lá as informações, o órgão vai, né, considerar que aquilo ali, né, está ok e vai conceder, né? O problema é quando você deixa de ter pequenos empreendimentos menores, atividades de baixo impacto, para ir para os empreendimentos maiores, né? E aí que necessitaria, claro, da presença, né, e de uma análise mais detalhada da situação daquela atividade, né? Henrique, você poderia citar um exemplo em que o licenciamento ambiental evitou um grande dano ao meio ambiente? Eu sempre digo assim, as pessoas têm essa coisa assim não, o licenciamento ele não é útil, não tem assim um reflexo positivo para a sociedade. Eu sempre digo assim, tudo bem, hoje a gente tem os problemas do licenciamento, precisa ser corrigidos, a gente falou agora há pouco dos órgãos ambientais, que é um dos pilares, eu considero, para que a gente tenha realmente um licenciamento que a gente espera, né? Mas sem ele seria pior, né? Basta a gente pensar que eu poderia ter situações em que um determinado rio, uma determinada área ali de praia, que é utilizada para turismo, para lazer, para outras atividades, algum empreendimento que está mais distante ali um pouco, poderia lançar livremente um determinado efluente, né, industrial ou um efluente agrícola. Então, isso é um exemplo, né, ou seja, de como você pode ocasionar um problema que, se não existisse o controle, né, esse controle ambiental. Da mesma forma como você tem desvios, né? Você pode ter até por empresa mesmo, você pode ter uma empresa num determinado ponto do rio, que acima desse rio você tem uma outra empresa que puxou a água de forma captou tanta água, né, que ela prejudica ali aquela empresa que está mais abaixo do rio. Então, isso também é um exemplo de como o licenciamento ele é importante para mediar os conflitos que vão existir, né, e fazer com que a atividade do empreendimento ele não venha a gerar reflexos negativos, seja para outras empresas ou empreendimentos, obras do poder público, ou mesmo para pessoas físicas em geral, a população em geral, que depende ali de um determinado recurso para sobrevivência ou que usa aquilo ali para fins de lazer, de atividade recreativa, né? Henrique, você já foi representante do CREA no Conselho Municipal de Meio Ambiente de João Pessoa e também no Conselho de Proteção Ambiental do Estado da Paraíba. Qual é a importância das discussões? Quais são as discussões que são travadas nessas duas instâncias? Bom, nesses colegiados eles são fundamentais, né? Basta a gente dar um destaque que para que por exemplo, no caso do município ele possa licenciar, ele precisa ter, além do órgão ambiental criado e com corpo técnico capacitado, ele precisa ter também o Conselho Municipal do Meio Ambiente criado, oficialmente. Então, esse conselho ele vai ser importante porque é nele que vão passar os processos de licenciamento e vai ser também a última instância, né, em âmbito administrativo para julgamento de autos de infração que são aplicados pelo órgão ambiental. Então, no caso, como você citou, do COMAN, quando a SEMAN, né, Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa, lavra um auto de infração, o infrator ele tem direito a recorrer em primeira instância, que é no próprio órgão, e se ele tiver a negativa nessa primeira instância, ele pode recorrer a uma segunda instância, que seria com o Conselho Municipal do Meio Ambiente de João Pessoa. O mesmo acontece com o COPAN, só que, obviamente, com as lavraturas de auto-infração que acontece por parte da SUDEMA, né? Então, isso, de certa forma, claro, é uma forma de garantir, né, para a pessoa física, ou mesmo a empresa privada, ou mesmo um representante do poder público, que determinada ação que foi ali, sofreu aquela penalidade, ela possa ser analisada por mais de uma autoridade, vamos dizer assim. E já casos, estão nos dois conselhos, de situações em que nós tivemos, obviamente, manutenção daquilo que foi da multa aplicada,
Mas já tivemos situações também de anulação de autos de infração, né? Porque determinado aspecto da legislação ou determinados detalhes do que foi ali descrito da ocorrência não foi condizente, né, com aquilo que a legislação e os conhecimentos técnicos científicos impõem. Então, o Conselho tem essa prerrogativa também, essa liberdade dele, a partir de um relator que recebe esse processo, ele vai fazer seu parecer, leva na reunião seguinte e discute com os demais conselheiros, né? E aí o Conselho pode tomar essa decisão. Como também o Conselho ele serve, se a gente pegar, por exemplo, no caso do CONAMA, né, que é o Conselho Nacional, a gente tem várias resoluções do CONAMA que tem força, né, no dia a dia e no licenciamento, na fiscalização ambiental. Então, essas resoluções são elaboradas pelo Conselho, né? Obviamente que em municípios e nos estados isso vai depender. Você tem alguns conselhos mais ativos, que são mais ativos, outros menos ativos nesse aspecto, de se reunir em comissões, de elaborar deliberações ou resoluções, mas que devem ser feitas, né, para fazer com que o determinado aspecto da legislação seja observado. Dá só um exemplo. Quando eu estava no Coman, né, já na minha saída, volta ali em 2018, eu saí em 2019, acho que em 2018 foi aprovada uma resolução que eu me baseei para regulamentar um artigo do Código Municipal do Meio Ambiente de João Pessoa, que falava do cadastro de pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviço na área ambiental, né? Então, eu, como representante conselheiro do CREA naquele momento, nada mais, vamos dizer, justo do que puxar uma discussão como essa, colocar uma discussão como essa no Conselho e fazer com que o órgão abrisse esse cadastro, né, e esse cadastro pudesse ser disponibilizado para a sociedade de uma forma geral. Como é que isso aconteceria? As pessoas, os profissionais iriam se cadastrar, né, a partir da sua documentação, as empresas de consultoria ambiental também, e isso seria disponibilizado, né, na sede do órgão ambiental e também no seu site, né, no site do órgão ambiental. Então, se uma empresa vem se instalar, vamos dizer, uma empresa que vem de fora se instalar na Paraíba, e ela quer contratar uma empresa de consultoria ambiental ou mesmo contratar dois, três profissionais, ela pode entrar no site do órgão e fazer essa escolha de forma direta, né? Por que é que isso é importante? Porque isso, de certa forma, tira uma das práticas em órgão ambiental que acontece, que é a indicação interna, né? Então, faz com que as pessoas, os profissionais, tenham esse direito também e você não tem esse ciclo vicioso de ter indicação interna para uma determinada empresa de consultoria ou para um profissional, né? Ok. Henrique, muito obrigada pela sua presença aqui no CREAPOD. Eu conversei com o geógrafo Henrique Gutierrez, que é formado pela UFPB, tem doutorado pela UFPE e é especialista em licenciamento ambiental. Muito obrigada. Obrigado a você, Cláudia. É um prazer. Bom, o CREAPOD de hoje fica por aqui, mas não perca a nossa próxima edição.